Vamos abrir a Escritura na Epístola de Paulo aos Colossenses. Estamos estudando essa epístola já há algum tempo e hoje vamos avançar, agora entrando para o miolo dessa epístola, né? Desculpe meu termo, mas para falar do cerne, do pensamento dessa carta. Uma carta atualmente muito necessária. Embora Paulo a tenha escrito no primeiro século, é uma carta muito atual, porque fala positivamente acerca de Cristo, daquilo que Ele é, e nos fala acerca de Cristo, acerca daquilo que Ele faz. Fala da obra de Cristo. E fala da nossa participação nele e também da nossa participação nessa obra. E negativamente falando, essa epístola também apresenta as principais heresias que no tempo de Paulo já estavam emergindo, né? Já estavam surgindo, e que no nosso tempo já está aí como uma árvore muito frondosa, uma árvore inclusive com muito fruto, o fruto da apostasia, o fruto do erro, o fruto do equívoco acerca do que é verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ler aqui comigo, pega a sua Bíblia, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 8 até o versículo 15. Diz assim o texto: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele tudo fostes, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Queridos, o apóstolo Paulo começa essa porção da epístola com uma advertência, com um cuidado. Lógico que nós temos aqui uma epístola de 4 capítulos e de tantos versículos, mas que devemos entender como uma carta, no sentido de que ela tem um começo e tem um fim. Ela é um todo, não é? Não podemos tomar partes isoladas de uma carta. A grande tragédia seria alguém receber uma carta de alguém. Imagine você receber uma carta com 4, 5, 6 folhas escritas de ambos os lados. Naquele tempo que a gente recebia cartas, né? E você então fala, hoje eu vou ler só a linha 14 da carta. Aí você lê a linha 14 e guarda a carta, e você sai toda feliz, ou todo feliz, pensando que compreendeu alguma coisa acerca daquilo que está sendo dito na carta. Isso é um grande perigo. O perigo de se ter diversas interpretações e trazer diversos sentidos e significados àquilo que está escrito, mas que não foi dito daquela forma. Então, temos sempre que tomar o todo da Escritura, no caso aqui o todo dessa carta,
a ideia que vem sendo desenvolvida desde o princípio dessa carta, em que o apóstolo ele começa apresentando a Cristo Jesus enquanto a plenitude de todas as coisas. Se você ler o versículo 19 do capítulo 1, você encontra: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Interessante quando diz que nele residisse toda a plenitude, não é? E o versículo 19 começa com um porquê, começa com uma expressão de explicação. Ele está explicando, portanto, aquilo que foi dito anteriormente. E o que tinha sido dito anteriormente? Demonstrando que o Cristo de Deus, o Verbo, o Eterno, o Filho Eterno do Pai, como que Ele é tudo em relação à criação. De todas as coisas criadas nos céus e na terra, sejam as coisas visíveis ou as invisíveis, sejam tronos, sejam principados, sejam potestades, todas as coisas foram criadas nele. Ele é o fundamento de existência de todas as coisas. Nada pode existir que não tenha o Cristo de Deus como a vida geradora, a vida criadora, a vida sustentadora, mantenedora, que a tudo não somente cria, mas organiza e embeleza. É o que dá ao aspecto de cosmo. As coisas da criação não estão soltas, perdidas. Nós não vivemos num caos. O mundo não é um caos, é um cosmo, que implica ordenação, aquilo que é belo, que é organizado, aquilo que está numa relação de unidade, embora haja uma biodiversidade na criação de Deus. E o Cristo de Deus, portanto, é tudo, é todas as coisas. E não somente nessa criação física que nós conhecemos, de que temos conhecimento, ou do mundo espiritual, do qual nós falamos, temos conhecimento pela Escritura, mas também Ele é a plenitude da nova criação de Deus. Quando aqui no capítulo 1 ainda, a partir do 18, Paulo passa a dizer que Cristo é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Vai apresentando Cristo também como esse princípio gerador do novo homem. Igreja enquanto o novo homem, enquanto uma nova humanidade em Cristo. E quando ele fala sobre essa nova humanidade em Cristo, ele está falando da própria criação, da primeira, no caso a criação dos homens, que uma vez que caíram, eles agora são redimidos. É a obra de redenção realizada por Cristo, assim como o espírito de redenção dentro do homem, que crê no Evangelho, que o torna um novo homem. Nos tornar novo homem não implica nenhum mistério que não seja discernido pela Escritura. E não implica também nenhuma suposição dogmática. Quando eu falo nenhuma suposição dogmática, é porque, infelizmente, a verdade acerca do novo homem, do novo nascimento, tem sido ensinada por séculos como uma doutrina, como um dogma, como apenas um significado ou um sentido meramente intelectual ou meramente filosófico, e usado sobretudo com os meios, ou usado como um meio para seduzir as pessoas a se tornarem cada vez mais facciosas em relação ao mundo criado de Deus. Eu digo isso porque se ensina comumente, já tenho dito isso muitas vezes aqui, que o novo nascimento depende de uma decisão sua. Se você diz que crê em Jesus Cristo, o Cristo histórico, você nasce de novo. Naquele momento você recebe o Espírito de Deus. Porque você não tinha. Você era desprovido de Deus no teu ser. Então, tratando-se pelo menos de você, pelo menos em você, em todo o universo, Deus não podia estar. Mas se você levar em consideração que são milhares e milhares, bilhões e bilhões de pessoas, ao longo de todos os tempos, e sobretudo a maioria de todas as pessoas, nunca receberam o Cristo histórico, por motivos diversos, sobretudo por motivo de tempo e do espaço, viveram em tempos remotos, em lugares distantes, em que esse evangelho pregado historicamente do modo como ouvimos, não chegou a eles, não puderam receber. Não que tivessem rejeitado, não me refiro a quem rejeita o evangelho. Quem rejeita o evangelho peca contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo já está claramente dito que não há perdão,
Não por parte de Deus que resiste em perdoar, não. Da parte do homem que não aceita e não quer e não precisa de arrependimento. Lembra que Cristo disse para os fariseus e escribas que Jesus, o que o médico veio para os sãos, ou melhor, para os doentes e não para os sãos, porque os doentes precisam de cura, mas o são não precisa. É lógico que todos precisam, mas essa ironia de Cristo quer dizer para aqueles que se consideram sadios e de que, sendo sadios, não precisam, ou eles pensam não precisar de Cristo. Mas eu me refiro daqueles que nunca rejeitaram, da mesma maneira e pelo mesmo motivo, porque nunca aceitaram, porque não tiveram o conhecimento explícito do evangelho histórico. Mas Deus é infinitamente sábio. O melhor, Ele é a própria sabedoria. Jamais Ele pensaria num evangelho que seria restrito a uma fração de tempo, e jamais pensaria Ele o evangelho restrito a um hemisfério do globo, sobretudo o hemisfério que menos pessoas têm, porque o maior número de pessoas está do outro lado, no outro hemisfério. Nós estamos do lado de cá, nós somos uma ninharia de pessoas em relação aos de lá, não somente na atualidade, mas historicamente falando, em todos os tempos. Agora é que aqui tem um pouquinho mais de gente, mas em todos os tempos sempre houve pessoas lá, do outro lado do mundo. Então Deus, Ele também não é um ser temporal. Se Ele não é temporal, sua obra não pode ser temporal. Se Ele não é temporal, o seu evangelho não pode ser temporal. Razão porque Deus escreveu o evangelho nas coisas que foram criadas e escreveu o evangelho no coração e na consciência humana. Quem diz é o apóstolo Paulo no capítulo 1 de Romanos, quando claramente declara que os homens em todo o mundo, em todos os tempos, eles são indesculpáveis diante de Deus. Que se houve em algum tempo, em algum lugar, algum homem que não rendeu a devida glória a Deus, e não lhe rendeu a graça devida, e não o glorificou como Deus, esse homem não tem desculpa por dizer: não, eu não fui alcançado, não conhecia a Torá, não conhecia os profetas, não conhecia Jesus, não sei quem são os apóstolos, nunca me foi pregado o evangelho. Jesus fala: não. Paulo diz: não. Essas pessoas, elas têm diante de si a revelação de Deus. Aquilo que de Deus se pode conhecer é a eles revelado por meio das coisas que foram criadas. Visto que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, assim como a própria divindade, são reveladas por meio das coisas que foram criadas. Igualmente, Deus inscreveu a norma da lei, selada e gravada no coração dos homens, testemunhando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos acerca do bem que se deve fazer em relação ao seu semelhante. Ou seja, aí Paulo diz: no dia em que Deus julgar os homens conforme o meu evangelho, conforme o evangelho que ele compreendeu e que ele recebeu, muito mais do que Pedro, Tiago, João e todos os demais apóstolos juntos, uma vez que Paulo não somente compreendeu o evangelho judicial, conforme revelado aos demais apóstolos, como ele recebeu o evangelho orgânico de Jesus Cristo nos seus arrebatamentos e no discipulado que ele recebeu diretamente de Cristo. Bem, mas acontece que Cristo, portanto, é esse princípio, né? Tanto da criação quanto da nova criação. Então essa nova criação diz acerca de todos os homens que depois que caíram, eles agora são retornados, são trazidos de volta na consciência e no coração a esse princípio. Ou seja, o evangelho é a palavra da reconciliação. Não é assim que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5? Paulo chama o evangelho de o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação. O que implica que o evangelho é trazer o homem de volta. O evangelho não é simplesmente você anunciar 4 ou 5 verdades históricas e achar que quem creu daquele modo, historicamente falando, agora nasceu de novo. Agora eu recebi o Espírito, eu não tinha, recebi. Não, não pense assim. O Espírito Santo é a centelha de vida dentro de todos os homens. Embora essa centelha de vida esteja latente no espírito humano. Não é sem razão que o escritor de Provérbios, ele diz que o espírito humano é a lâmpada do Senhor.
dentro do homem. Ele falou isso numa época que não se falava nem no Cristo encarnado, nem de se crer no evangelho histórico. Falava numa época que não se tinha nenhum conhecimento dogmático nem teológico acerca do modo como a igreja historicamente colocou para a humanidade. Ora, se capítulo 20, versículo 27 de Provérbios, né? Se o espírito humano é a lâmpada do Senhor, se eu tomar essa ideia e for para João capítulo 1, quando João vai apresentando ali, dizendo que o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, e esse verbo é a vida em todos os homens, lá diz, né? Que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, e a vida estava nele, e esta vida que estava nele, que te vivifica, que te faz viver, que te faz existir, é a luz dos homens. Poxa vida, se o verbo é a luz dos homens, dentro de quantos homens? Vamos estar falando de todos os homens. Ele não está falando dentro do evangélico, do protestante, do católico. Não, quando João escreveu, não tinha essas ideias de católico, protestante, evangélico. Inclusive ele fala em termos universais. Leia o capítulo 1. Ele não começa da Galileia, da Judéia, de Samaria. Não, ele começa, no princípio era o verbo. Ele começa o seu pensamento a partir da eternidade, quando nada havia, senão aquele que é. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele vai dizendo que ele fez todas as coisas. Tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, e a vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. Portanto, tem uma centelha aí dentro. E diz, portanto, de novo nascimento, este homem, que no momento em que essa luz brilhou, lá atrás, ele ignorou a luz, ele resistiu à luz, ele sufocou a luz. Sua mente, sua consciência, seu coração foram de tal modo iludidos e cauterizados, que criou como um toldo, isolando essa luz da sua consciência imediata. Esse homem viveu em trevas, até que a luz brilha novamente no seu interior, e quando a luz brilha e esse homem atende, as trevas são dissipadas, e agora efetivamente, na sua experiência em Deus, ele se torna nova pessoa, nova criatura, porque a luz ao brilhar gerou um novo modo de pensar, gerou uma nova consciência e portanto um novo modo de ser no mundo. Por isso é que quem prega e acredita na regeneração dogmática, eles falam, nós somos filhos de Deus, os outros não são filhos de Deus, mas suas vidas não são diferentes daqueles a quem eles dizem não ser filhos de Deus. Crentes que dizem que só eles são filhos de Deus, mas são ladrões, porque roubam o seu próximo. E roubar o próximo não implica simplesmente roubar um objeto. Você pode roubar a paz de uma pessoa. Você pode roubar o nome de uma pessoa. Você pode... são pessoas que mentem por prazer, mentem por estilo de vida. Pessoas que, dizendo-se filhas de Deus, em detrimento àqueles que eles dizem não ser, porque é muita arrogância. Eu sou filho de Deus, a Silvia não é filha de Deus. Olha que coisa interessante. Então eu tenho a obrigação moral de ser melhor do que ela, não em termos financeiros, mas de ter um melhor coração, uma melhor alma, um melhor tratamento para com o meu próximo. Eu tenho a obrigação de ser luz, eu tenho a obrigação de ser paz, ou de ser um pacificador. Eu tenho a obrigação de não causar divisão, obrigação de promover sempre a unidade, nunca a facção, porque a facção é o quê? Em termos literais, diabolos, diabo, die, a raiz da palavra, separação. Então nós não cremos nisso, nós cremos que assim como o filho pródigo, ao sair da casa do pai, ele saiu filho, era filho. Quando chegou lá na terra distante, no degrau
no fim do seu caminho, lugar mais baixo da sua experiência, lá estava um filho, fora da posição de filho, mas era filho. Tanto é que diz, caindo em si. O que é esse caindo em si? É a luz que brilha. A luz brilhou. Aí aquela ilusão que o fez sair de casa, agora é dissipada. Ele fala assim, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um pai. E na casa do meu pai tem abundância, tem plenitude. E lá todos comem. Até os empregados comem. E eu aqui morrendo de fome. Voltarei para minha casa. Ele vai voltar para casa. Quem volta é um filho. Que nunca deixou de ser filho, mas se perder a posição de filho. E o pai o aguardava. Quando o filho regressa, o pai o abraça, o beija. E o pai lhe devolve, né, as insígnias de filho. A posição de filho ali representada pelas sandálias nos pés, que é a dignidade de filho. As vestes e o anel no dedo, a autoridade de filho. E aí o que o pai na parábola diz acerca do filho? Este meu filho estava morto e reviveu. Olha o novo nascimento acontecendo. Qual é a mudança intrínseca, essencial no filho? Nenhuma, a não ser a nova mente, a nova consciência e, consequentemente, o novo coração. Ele foi reconciliado. Paulo começa dizendo assim, cuidado, versículo 8, leitura dessa noite. Cuidado. Quando ele diz cuidado, ele está dizendo, abram seus olhos, fiquem atentos. O perigo é iminente, o perigo está próximo. Ou seja, nós devemos ser cristãos de olhos abertos, atentos. Daí o nosso dever de investigar as Escrituras. Não podemos jamais nos permitir a sedução humana, por melhor que seja o discurso. Qualquer que seja o discurso, de quem quer que seja, ele precisa ser analisado. Deve-se gastar tempos e tempos pensando o discurso, analisando-o por todos os lados, para que não sejamos enganados. Ele diz, cuidado que ninguém vos venha a enredar. O termo enredar, vos fazer presa, assim como um peixe, na sua inconsciência, sem saber o que lhe espera, de repente se vê aprisionado, preso numa rede de um pescador. A rede colocada dentro da água, com aquele fio de nylon, aquele fio transparente. O peixe não vê, o peixe não raciocina, o peixe não prevê. O peixinho está lá, nadando, indo se divertir com os colegas, do outro lado. Ele não imagina a possibilidade de que alguém foi até aquele lugar e colocou uma rede para pegá-lo, fazê-lo sua presa. Ele não imagina isso. Paulo está dizendo, não sejamos como os peixes, no caso. Ou como um pássaro que, em busca de um alimento, de repente se vê preso numa arapuca. Ele está dizendo, os homens fazem, os grandes homens, os líderes, homens maus, fazem os homens suas presas, tornam os homens cativos. Milhares e milhares de pessoas são escravas de homens, escravas seduzidas por um discurso filosófico, seduzidas não atraídas pelo evangelho, mas são escravas de ideias de outros, pessoas que nunca analisaram, avaliaram, nunca pensaram exatamente em que ela crê.
nós devemos pensar aquilo que cremos. Você não vai pecar contra Deus, pelo contrário, você está cumprindo o seu papel e o seu dever de não se permitir ser seduzido. Conheço uma pessoa que ela é TJ. Para quem não sabe o que é TJ, ela é uma testemunha de Jeová no sentido da instituição, não que ela seja testemunha de Jeová, né, irmãos? Mas ela se intitula em razão da instituição. E essa pessoa tem um espírito tão soberbo, no sentido de considerar que ninguém fora da sua instituição sabe qualquer coisa sobre Deus. É o que ela pensa. Somente eles, na mente dela, na mente de todos eles têm esse mesmo espírito, esse mesmo pensamento. Ninguém sabe, só a instituição deles. E o pior, né, que nós sabemos que 99% do entendimento deles é um grande equívoco, muito rasteiro. E muito do que eles podem até provar pela Escritura são rudimentos. Porque a Escritura, ela tem de tudo aqui, até de rudimento é o que mais tem. E não me recrimine por isso. Quem diz que a Escritura tem rudimento é ela própria. Então brigue com ela. Não fui eu que disse, por exemplo, o que está em Romanos, em Hebreus 8,13. Referindo-se à aliança do Sinai, ao Antigo Testamento, ela diz o que claramente? Que Cristo estabeleceu uma nova aliança, um novo pacto. E quando se diz novo, torna-se antiquado, obsoleto a primeira. Está dizendo, pessoal, muito da Escritura se tornou obsoleto, ultrapassado, não serve para nada. Ela está dizendo, não sou eu. Então, e aí muitas vezes a gente conversando com aquela pessoa que pensa assim, ela olha para mim com uma pena. E eu olho para ela com uma pena. Fica dois penosos, sabe? Assim, meu Deus. E ela fala, Jeová. Ela olha para mim e fala, Jeová. Eu falo, meu Deus. Para poder fazer o paradigma correto, né? Ela fala Jeová, eu falo Jesus. Não é? Mas a pessoa não se abre, ela não tem disposição para ouvir o outro. Não que ela não tenha que ter a convicção. Todos temos convicções. O problema é que a minha convicção não é a verdade. Ah, não, pastor, então o que eu estou vendo aqui? A minha convicção é aquilo que eu posso aprender da verdade. A verdade é maior do que eu, é maior do que o tempo, é maior do que o cristianismo inteiro junto, em todas as suas vertentes e segmentos. É maior do que todas as religiões do mundo, todas elas, do mundo todo. A verdade é Deus. Como é que o homem vai conceber essa verdade? Nunca, absolutamente. Mas nós ficamos naquilo que Paulo disse. Aquilo que de Deus se pode conhecer. Ou seja, existe um pouco que se pode conhecer da verdade, que é o suficiente para nós termos uma vida espiritualmente saudável. Cuidado, adverte o apóstolo Paulo, para que você não seja uma presa, escravo de ninguém que surja aí com suas filosofias e vãs sutilezas. A sutileza, ela pode ser entendida de diversas maneiras. Existe a sutileza mais requintada, é a sutileza filosófica, né? Quando muitos dos segmentos filosóficos acreditavam conhecer a coisa. Mas aí Sócrates, inclusive, ele trouxe um método chamado de maiêutica, para poder desconstruir essa ideia de uma verdade pronta e acabada e eterna. É eterna em si mesma, né? Aquela visão humana da coisa. Ele criou um método em que chama-se ironia socrática, né? Em que ele lança uma pergunta e quando se obtém uma resposta, ele continua a perguntar agora a partir da resposta, de modo que toda resposta se torna uma pergunta sobre a pergunta, e então ele faz um ciclo interminável de questionamentos. E a conclusão a que sempre vai se chegar é que tudo que se sabe ainda é muito pouco daquilo que se pode saber. Então essa é uma maneira de desmontar uma sutileza, né,
requintada, que é a sutileza filosófica. Hoje em dia nós não temos nenhuma sutileza requintada. Hoje em dia, quando eu ouço, por exemplo, vamos falar do Brasil, né? Os melhores pregadores, com seus enganos, a sutileza deles se dá pela via da ignorância. Ou seja, ele fala, não precisa ter nada requintado. Esse povo, essa gente que nos segue, que nos ouve, não sabe nada de nada. Então basta você mostrar um versículo para elas. Um versículo. Às vezes você passa um ano inteiro pregando uma verdade bíblica, fundamentando, lendo, relendo, fundamentando, fazendo exegese bíblica. Aí vem uma pessoa e em um minuto, com um versículo, consegue desviar o seu pensamento. Estranho. Eu acho estranho. Às vezes eu vou ministrar um tema, o tema é tão lato, tão profundo, tão grande, tão amplo, que eu preciso de 3 mensagens, de 1h20, 1h30, 1h40, para falar o mínimo possível daquele tema. Aí a pessoa fala, agora eu estou convicto. Aí no outro dia a pessoa manda um versículo, a pessoa esquece tudo o que ouviu. Um versículo. E o pior é que se lê em português, né? A leitura em português, em língua portuguesa, perde muito do seu significado, muito. Porque quando, até ouvi uma frase que um professor meu dizia, né? Se bem que não deve ser dele essa frase, mas eu aprendi com ele, ele dizia, quem traduz trai. Na época eu ficava assim, não engolia muito, sabe? Mas com o tempo você vai lendo e lendo grandes obras e você vai percebendo que é uma verdade. Por que trai? Porque alguém vai traduzir um livro tão complexo como a Bíblia. Por que tão complexo? Porque aqui nós não temos uma cultura somente. Aqui nós temos, desde a cultura semítica, passando pela cultura grega, cultura romana, isso para não falar da cultura babilônica, porque os hebreus passaram por Babilônia, pela cultura assíria, porque os hebreus passaram pela Síria, cultura persa, os homens vão absorvendo. Então aqui nós temos um misto de culturas. Nós temos aqui pensamentos diversos, separados ao longo do tempo, de toda a história, falando dos escritores, pelo menos 1.500 anos. É muito tempo. Aí vai lá, quem vai traduzir do grego para o português? Ou para o inglês para o português? Vem um padre traduzir. Um padre, João Ferreira de Almeida. Olha para a sua Bíblia, na primeira página lá assim, tradução de João Ferreira de Almeida. Um padre. Aí o padre, ele vem carregado de quê? De conceitos. Sim ou não? Ele tem uma construção teológica, um saber teológico dele próprio. Na tradução, quando ele se depara com palavras e termos e expressões idiomáticas que têm 2, 3, 4, 5, 6 significados dentro da língua hebraica ou da língua grega, ele não vai se dar o trabalho de procurar saber qual delas é o sentido verdadeiro. Não, ele vai interpretar a partir das suas próprias convicções. Aí chega na sua Bíblia, numa língua portuguesa, segundo a interpretação que uma pessoa deu, quando ele estava diante de várias possibilidades de sentido. Você pega aquele texto, por exemplo, lá de João, capítulo 1, versículo 12, quando diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra ali, para poder, nunca poderia ser traduzida por poder. Absolutamente. A palavra poder é dunamis, dinamis, que é de dinamite. A palavra grega ali deve ser traduzida por autoridade, exousia, autoridade. Deu-lhes a autoridade de filhos de Deus. Mas aí a pessoa fica, deu-lhes o poder, veio uma coisa, veio uma força, tal. Não. Lógico que há uma força espiritual agindo, mas não é uma força no sentido como você entende. É uma força tão sutil que é capaz de mudar o entendimento, a mente e o coração de uma pessoa para trazê-la de volta, no retorno. Então Paulo adverte contra as filosofias, a sutileza, ou uma sutileza vã,
sutileza vã. Aí ele diz que essa filosofia, agora entenda a filosofia, cuidado. Alguém assistindo essa mensagem fala assim, engraçado, o professor Alexandre lendo o texto que condena a filosofia, ele próprio citou filosofia para explicar algumas coisas aqui. Falou de Sócrates e tal, etc. Não é? Mas veja que quando ele diz com sua filosofia, ele quer dizer com a sua percepção. Filosofia é o ato de saber. Até porque, não sei se vocês sabem, mas toda a construção teológica do cristianismo, da linha católica, protestante e evangélica, todo o pensamento teológico, católico, protestante e evangélico é aristotélico. A forma dualística de ver o mundo é aristotélica. De jogar Deus lá para cima e o diabo lá para baixo. Quando eu oro para cima, porque Deus está lá. Quando eu quero mandar alguém para o inferno, eu aponto para baixo. Essa ideia dualista da coisa. Isso é aristotélico. A forma de pensar Deus enquanto um homem, que está distante, e que mais cedo ou mais tarde ele vai chegar por aqui, é aristotélica. Então, toda a construção do pensamento, você pode nunca ter ouvido falar de Aristóteles, mas ele foi quem influenciou o mundo grego. Não podemos fugir disso. Nosso mundo ocidental é um mundo greco-romano. O que significa dizer isso? Não é simplesmente uma questão de uma palavra bonita, de um ponto histórico. É para falar, quando falamos que o mundo ocidental é um mundo grego, quer dizer, eles legaram a todos nós uma maneira de ver o mundo, uma maneira de perceber o mundo, de ler o mundo, portanto, uma maneira de ser. Então, quando diz, com as suas filosofias e vãs sutilezas, da sua percepção, do seu modo, e com a sua articulação filosófica, porque ele diz que essa filosofia e sutileza, ela é conforme. Quando diz conforme, você tem um parâmetro. Puxa, agora ficou difícil, porque agora eu vou ser aquela pessoa que faz assim, ó, agora eu estou com cuidado. Cuidado que vai me seduzir. Não, vai me fazer presa. Você agora vai se fechar em você mesmo, e você não vai se permitir que ninguém te ensine nada. Você não se permitirá ser conduzido por ninguém. Ninguém me conduz, que só assim não serei presa de ninguém. Cuidado, porque a despeito de toda a sua capacidade, o fato é que Deus, ou Cristo ressurreto, Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Existem homens dons que são dados por Cristo e se caracterizam pelas suas habilidades divinas que Deus lhes deu para compreender coisas que, no geral, nem todos conseguem perceber. Por isso existem os profetas, existem os poetas. Um poeta é alguém que tem uma visão de águia. É alguém que vê além do seu tempo. Está todo mundo vendo aqui o seu dia a dia, ele está vendo além. Ele tem uma percepção muito maior. E aí ele não pode tomar isso por profissão, ele tem que entender que ele é um dom de Deus da humanidade para ajudá-la a caminhar, ajudar a ver as coisas. Então nós temos necessidades de outros. Não podemos nos isolar no nosso mundo. Mas para você não ficar sem um parâmetro, está aqui, ó, que com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme. Essas filosofias e sutilezas, elas estão de acordo, em conformidade com a tradição dos homens. O que a tradição remete a você? Tradição. O que é uma tradição? Digamos que eu traga algo novo para vocês agora. Eu crio algo novo hoje e entrego para vocês. Eu posso falar que isso é uma tradição? A tradição, ela cruza os tempos, né? Posso até usar a expressão que a tradição tem tudo a ver com através dos tempos. Passando. Os herdeiros vão recebendo algo que eles não sabem de onde vem. Eles não sabem como foi criado aquilo. Gente, em nome de Jesus. Isso é algo tão sério que eu estou dizendo.
Porque, de repente, você nasceu no século XX. Você nasceu no final da história, no rabo da história. Desculpe a expressão, mas para dizer o final, né? Na cauda, lá no finalzinho. Nasceu. Teve o desprivilégio, não sei se essa palavra existe, de nascer numa cultura aculturada. Nós somos produto de muitas coisas. Nós somos mistura, né? Nós somos uma mistura do pensamento europeu, mas não é do pensamento europeu enquanto um europeu, do pensamento europeu enquanto um colonizador. Entenderam? É a ideia do colonizador, para fazer o outro presa. Eles chegaram aqui, não foi para falar assim, índios, bora para a civilização, pessoal. Tanta coisa. Não, falou assim, opa, encontramos um lugar aqui muito bom, podemos aqui ter muito lucro aqui nesse lugar. E, portanto, né, nós somos produto de um pensamento pagão, indígena. Nós somos produto de um pensamento, de uma visão do espiritual, da parte dos africanos, muito complicada. Dos pensamentos mais atrasados acerca da divindade. Não quero dizer que seja do demônio, né? Vamos diabolizar as coisas. Eu quero dizer que, de todo o pensamento humano ao longo da história, o pensamento do candomblé, umbanda, quimbanda, é um pensamento muito rudimentar, bruto, não trabalhado acerca da divindade. Século XXI, alguém vai lá num centro, para um preto velho de 1800, 1700, alguma coisa, vai orientar o quê para mim, rapaz? Você vai me orientar o quê? Ele tem que sentar e me ouvir para orientar, rapaz, você está atrasado. O seu mundo é muito antigo, você não sabe de nada. Você veio da senzala, com todo respeito, né? Com todo respeito, não estou falando aqui nenhum tipo de preconceito. Eu quero dizer que se aquele espírito veio de lá, daquela época, daquele lugar, o que ele vai me ensinar? É o que tem que ensinar ele. Mas é só uma teoria. Mas eu quero dizer que nós somos essa formação. Temos essa formação. Isso nasceu do século XX. Né? E aí, caiu numa cultura que não tem, no meio de um povo que não gosta de estudar. E os que gostam muito, recebem uma educação forjada, politicamente forjada, para não aprender. Olha, nós estamos enrolados, pessoal. Está tudo errado com a gente. Aí você vai, aí tem muito sofrimento, né? Porque perdeu a mulher amada, porque perdeu o emprego, a crise está grande. Aí aparece um dizendo que você já fizeram macumbaria para você. Aí você fala, só pode ser mesmo. Olha o pensamento lá de trás, a tradição. Deve ser macumbaria mesmo, tal. Então tem que fazer uma campanha para desfazer a obra de feitiçaria. Se eu pago agora, para eu me libertar dessa obra, tem que pagar quanto? Nada. Nada. É só uma oferta de fé. Mas quanto é que é a oferta de fé? Ora, do tamanho da sua fé. É pequenininha, dá R$10. Mas eu não posso garantir que uma fé desse tamanhozinho resolve o seu problema. A macumba é grande. É grande mesmo, é muito grande. Então, aumenta a sua fé, meu irmão. Não é assim? Estamos sendo enredados aqui, ó. Aí, daqui a pouco vai de outro lugar, o outro não faz a mesma coisa da campanha, mas ele fala, não, eu estou vendo uma nuvem negra sobre a sua cabeça. Aí você, opa, o que está acontecendo? Na minha casa, eu cresci, toda semana ia uma irmã na minha casa. Toda semana. Orar. Para arrepender a pobreza. A gente era pobre demais. Né? A gente era pobre de marré. Não sei nem o que significa essa expressão, mas... Aí toda semana ia alguém lá orar, para o meu pai voltar para casa. O que acontecia? Aí quando a irmã não via um porco preto debaixo da cama, a senhora está rindo porque ela está lembrando. E o pior é que só via coisa preta.
Não tinha nada branco. Eu vi um espírito branco, uma luz branca. Não, era uma nuvem preta, um porco preto, um cachorro preto, um urubu. Eu cresci ouvindo essas coisas, todo dia. Né? Enfim, então nós, de repente, começamos a receber uma série de doutrinas. Você vai para a igreja, você tem um coração bom. Aí você, nesse sofrimento todo aqui, está sofrendo, aí você se converte. Você era católico. Aí, coitado do católico, né? Assim, com todo respeito a todos eles, mas o católico, ele vai. Por que ele vai? Porque ele vai. Ele vai num casamento, aí ele vai no velório, aí depois ele vai num batizado. Não, mas tem aquele católico lá de dentro. Mas ele é católico, fez primeira comunhão, né? Fez lá, tal, crisma, tudo. Só que ele não sabe nem por que o nome do culto deles é missa. Ele não sabe mesmo. Por que é missa? O que é missa? Aí fala que vai tomar a Eucaristia. Ele não sabe o que é Eucaristia. Por quê? Porque não tem o incentivo e a tradição do estudo profundo das Escrituras e da história e de tudo. Aí você está lá, crente. O que tem de jovem hoje em dia que se converteram, tem umas igrejas aí mais modernas que estão arrebanhando, enredando milhares de jovens. Por um lado é bom. Não está na droga, não está no bar, não está se destruindo. Está bom, está ótimo, parabéns. Mas eles têm que avançar. Saber que eles estão enredados num pensamento. Estão todos nos semáforos pedindo dinheiro. Aí um dia, eu sempre paro, eu trato eles com educação, porque coitados são pessoas, mas eu falo a verdade para eles. Eu falo, olha, eu dou o dinheiro só se o pastor presidente da sua igreja também vier pedir aqui. Eu dou para ele, na mão dele. Lógico que não vai vir, né? Aquela criatura vai para o semáforo. Ou que os filhos dele, a mulher dele, estejam também. Todo mundo. Agora, se for só vocês aqui da Ceilândia, aqui para baixo, aí é ruim. Complicado. Bem, mas por todos os efeitos, nós nascemos num período de muita ignorância. Nós somos pessoas de tradição. Tudo que sabemos, recebemos. Alguém disse para outro, que falou, que chegou em você no século XX. Aí você, de repente, está defendendo uma teoria, porque você acha que aquilo é verdadeiro. Um dia teve um irmão que chegou aqui do nosso ministério, ele queria congregar conosco, né? Mas aí ele falou, não, eu quero ter uma comunhão com o pastor, porque eu só vou congregar no ministério, depois eu vou conhecer o ministério. Eu falei, nada mais do que certo. E veio, tal, tivemos a comunhão, eu expliquei o ministério, expliquei a nossa visão, tal. Eu falei, está de bom tamanho. Ele falou, está de bom tamanho, dá para mim. Mas só uma pergunta que vai decidir se eu venho ou não venho. Pois não. Vocês creem na Trindade? Aí, quando ele perguntou isso, eu já entendi tudo. Essa pergunta não é dele. Até porque eu convivi com esse irmão há muitos anos. A única coisa que ele não queria saber da vida dele era a Trindade. Não tinha nenhum interesse pela Trindade. Mas quando foi entrar, queria saber se a gente queria na Trindade ou não. Mas por quê? Por causa de uma tradição, desde a Igreja Católica, lá do quarto século para cá, que se diz que quem não crê na Trindade é um herege. Teve um concílio para tratar só disso. Entenderam? Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. Estou dizendo questão da tradição. Conforme a tradição dos homens. Os costumes, o entendimento que estou de pai para filho. Estava lá Jesus, estava lá uma mulher junto ao poço, não, estava Jesus junto ao poço de Jacó. Lembra da história? João capítulo 4. Chega a mulher samaritana, tem aquele diálogo, dá-me de beber e tal, da água. Quando Jesus falou assim, olha para a mulher, olha, se você soubesse quem é que fala contigo, quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias água viva, e nunca mais precisaria vir a este poço beber água. Ela fala assim, olha como ela respondeu, és tu melhor ou maior do que o nosso pai Jacó,
que ele próprio cavou esse poço, bebeu desse poço, ele, seus filhos, seus animais. Pss, mulher samaritana, vamos conversar. Quem é Jacó para você? Não, Jacó é nossos pais. Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó. É o terceiro dessa linhagem. De lá veio, passaram-se muitos anos, Jacó gerou 12 filhos, depois se tornaram 12 tribos, cativeiro egípcio, 430 anos. Depois, toda a história da peregrinação no deserto, vieram os juízes, depois os reis, tiveram 2 cativeiros, babilônico, assírio. Desses cativeiros surgiram os samaritanos como um povo misto, um não povo, um povo meio sem identidade. E nesse meio estava essa mulher samaritana agora, na ponta aqui da história. Aí fala para Jesus assim: vem cá, você é melhor do que Jacó, nosso pai? O que tem Jacó? Não, porque ele cavou esse poço. Jacó era para eles um fundamento, uma base. Ou seja, ela estava numa tradição, bebia a água da tradição. O texto de João 4 quer dizer, não do poço de Jacó, mas o poço de Jacó se torna uma figura para falar da água da tradição. Aqueles que bebem da tradição, que vivem da tradição, sem saber o que é. O que importa é que é o nosso pai Jacó. Aí cada instituição, cada religião tem seus pais. Ou mãe, né? Mãe Ellen White, conforme diz a senhora Ellen White. De todo modo, o problema da tradição é grande. Uma pessoa me contou uma história recentemente, eu achei interessante, porque disse que uma jovem se casou, aí na lua de mel, primeira semana, aquela coisa mais linda, né? Ela falou para o esposo: olha, eu vou fazer um prato de família, um prato muito gostoso. Lá em casa todo mundo faz, minha mãe faz, minha avó fazia, e vai para trás lá, todo mundo, tem muitos anos, que aí a gente vai herdando essa receita tradicional, né? Então eu quero fazer para você. Então eu preciso, né? Eu preciso de um peixe assim, pediu lá, deu o nome do peixe, uma bandeja grande, tal, os temperos, aí fez, né, aquele peixe bonito. Aí, quando foi assim, falou: opa, não, tem que partir, o peixe tem que ser partido ao meio. Certo? Mas por que não? É porque tem que ser. Isso aqui vem de muito tempo, não discute não. Ó, fica discutindo essas coisas não. Isso aqui, ó, os antigos sabem das coisas, não sabem nada não. Quem sabe são os antigos. Se não for assim, não é do mesmo jeito, é uma tradição. Ele falou: não, mas tudo bem, vamos comer. Ele assim, mas eu quero saber o motivo, não tem que perguntar para você. Deve ter uma ciência. Qual é a ciência por detrás disso? Aí a jovem foi perguntar para a mãe. A mãe falou: não sei, eu só sei que é assim. Parece um chute-có, né? Não sei, só sei que é, desse modo. Mas aí insistiram: não, vamos perguntar para a avó. Perguntaram para a avó falou: não. Eu nunca disse que tem que ser partido ao meio. Não, mas a senhora sempre fez. Mas eu nunca disse. A gente partia ao meio, porque a bandeja era pequena. Então tinha que, né? Então veja que tinha pessoas seguindo uma tradição, um costume, em nome de um mistério, é um segredo dos antigos, mas era apenas uma questão de adaptação. Então a tradição é um problema. Talvez você creia em coisas que você não sabe nem quem falou, nem de onde vem, mas para você é a mais límpida verdade. Você tem uma convicção. Então hoje em dia, infelizmente, o cristianismo, ele se fundamenta numa ignorância da tradição. Poucos sabem. E o pior, você pode fazer uma fila de pastores. A maioria deles não sabe de onde veio. A maioria nem fez, nem mesmo um seminário teológico. Olha que seminário já está com problema, né? A minoria fez uma faculdade teológica, que também não ensina nada, não quer dizer nada.
Absolutamente nada. Se tem uma coisa que numa faculdade teológica não se estuda, é a Bíblia. Estuda tudo, menos a Bíblia. Estuda coisas relacionadas a ela, mas não ela enquanto o objeto de estudo. Quem vai para uma faculdade de teologia achando que eu vou estudar a Bíblia está enganado. Você vai estudar os pensadores da Bíblia. O que o fulano disse, o Beltrano disse, o Cicrano falou, na história e tal. E você vai estudar os pensadores dessas correntes. Você sai de lá, você não sabe nem o que é. E agora, o que eu faço? Porque o fulano falou que é assim, o Beltrano falou que é daquele jeito, já o Cicrano discordou, o que eu faço? Você também não sabe. Sai com uma série de informações, aí você fala, não, vou escolher a melhor, que a melhor é aquela que eu já vinha crendo mais ou menos antes, está tudo bem. E que também não serve para nada, porque se você for ensinar qualquer coisa na igreja, os membros não ficam. Membro que é poder, né? Uma unção, uma coisa, que também não tem nada. É tudo da cabecinha deles. Se tiver uma pessoa, um bom orador, um bom ministro de louvor para ficar chorando, gemendo, vem, vem. E o outro lá, vem, vem. Alguém não pode nem respirar aqui nas costas dele aqui, que ele acha que é o sopro do Espírito já. O Espírito está soprando. Não, foi a pessoa que respirou mais forte. Aí você se arrepia com a palavra que foi bem dita, foi bem falada, bem elaborada. Uma frase de efeito, você, opa, oh, glória. Né? Aí você vai indo. O importante é seguir a maré. Seguir na onda, né? Ela está indo, você vai junto. Na correnteza, no ritmo. No mesmo ritmo. Então, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, vírgula, conforme os rudimentos do mundo. Aí vem outro detalhe. Você tem que discernir os rudimentos do mundo. Existem pelo menos aí 3 tipos de rudimentos que a Bíblia nos apresenta. O rudimento do mundo, tem o rudimento da lei e tem o rudimento de Cristo. 3 tipos de rudimentos. O de Cristo está em Hebreus capítulo 6, quando fala sobre os rudimentos da doutrina de Cristo. Rudimento, entenda, vem de uma palavra grega que significa, que pode ser traduzido ou parafraseado como o balbuciar de uma criança. É aquele momento em que a criança está aprendendo a falar, aprendendo a emitir os primeiros sons. Já fala o A, B, já fala papá, que é papai, né? Mamãe. Esse início, em que os sons não são claros, não são nítidos, mas que a mãe, na sua sabedoria de mãe, entende o que ele quer dizer. Ninguém mais entende, só a mãe, nem o pai entende. Então, quando a Bíblia, a Escritura, usa o termo rudimento, quer dizer a tenra infância. Quer dizer, o conhecimento na sua forma mais simples, se não simplória. Rudimentos do mundo quer dizer o conhecimento que o mundo teve no princípio, nos seus primórdios, quando os homens, quando ouviam um trovão, achavam que era Deus que estava nervoso. Até recentemente minha mãe falava que Deus estava irado. Ouvia um trovão, Deus está irado. Não tem 15 anos que a mãezinha falava do trovão. Né? A pessoa vai sair de casa, o tempo arma para chover, não é Deus que não quer que eu vá. Usa, igual os poetas, né? Está lá a pessoa da praça, lá, 22 anos de casado na praça. Hoje eu faço 22 anos de casado, viu, amados? Mas o que eu vou contar não tem nada a ver comigo, tá? Na praça, né? E aquela lua bonita. E a mulher está assim, ó, admirada. E o homem está nervoso com a beleza. Quer ir embora. Que na praça essa hora, né? E a mulher, meu bem, você já viu a lua? Aí vem uma nuvem, né? Entra na frente da lua. Aí ela acaba de perguntar, meu bem, por que a lua se escondeu?
ela queria uma resposta, né? Ela queria ouvir, é porque ela está com ciúmes de você. Mas isso ela ouviu no início, lá. Depois de 22 anos, o marido fala assim, é porque vai chover, sua burra. Mas essa ideia da lua é um romantismo idiota, besta. Romantismo sem futuro. Lua não se esconde, nem fica bonita por causa que você está amando ninguém. Ela é uma lua, ela nem sabe que você existe. Aí a pessoa fica vendo a lua dos pássaros. Está igual o nosso compositor do hino nacional, né? Fala que nossos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nosso céu tem mais estrelas. Olha a ideia dele. É um romantismo besta. E o pior é que cada um no seu país, na sua nação, vai falar que o seu país é melhor do que o outro. Isso é um romantismo que não muda a vida de ninguém. Então para de romantismo. Olha a coisa como ela é, de verdade. Não que não possa ter uma relação de afeto, de carinho, mas tem que ser verdadeiro. Não coloca a lua no meio, não, porque ela não tem nada a ver com isso. Ela não tem nada a ver com o seu casamento, com sua vida, com seus problemas. A lua é a lua. Bem, mas por todos os efeitos, os antigos, né? Tudo interpretavam a partir de um trovão, da chuva. Até porque os gregos, inclusive, criaram um deus para cada fenômeno da natureza. Tinha o deus Thor, tinha até o Hades, o deus da morte. Um deus para cada coisa. Tinha Poseidon, o deus dos mares, dos oceanos. Cada coisa, né? Tinha lá a deusa Afrodite, do amor. O Cupido, a seta. Para de bobagem. Isso é coisa, isso não existe. Mas eles viam assim. Rudimentos do mundo é o conhecimento que o mundo teve no começo das coisas, que não equivalia à verdade, não tinha equivalência com a realidade, nenhuma equivalência. Eram as maneiras que eles pensavam, que eles entendiam, mas que por meio de uma tradição, isso chega até nós hoje. Tem gente que até hoje, quando quer que alguém vá embora de casa, da sua casa, coloca uma vassoura atrás da porta. Tem gente que se vê uma chinela virada, uma sandália, ela não consegue, tem que desvirar porque dá azar. O que tem de crente assim que no mês de agosto faz campanha com medo do mês de agosto? O mês de agosto, coitado, nem sabe que ele é agosto. Até porque não existe mês certo, porque os tempos já se perderam nos tempos. Segunda não é mais segunda, segunda pode ser sábado. Porque ninguém contou rigorosamente sem alterar. Não podia surgir um rei mais orgulhoso que criava um novo calendário para ele. O nosso calendário é gregoriano. Aí você não sabe, mas sabe o que ano? Eu não sei em que ano eu estou. Não é? De acordo com o nosso calendário, estamos em 2018, mas pode ser 2022. Então, tem esse detalhe, né? Então, vem passando essas tradições e a pessoa vai assimilando, vai recebendo. É o rudimento. Hoje em dia, tem pessoas, até hoje, tem medo de sexta-feira 13. Vocês acreditam que tem medo, gente que tem medo de lobisomem? Tem quem acredite que um ser humano vire um lobo. Isso não é verdade. Minha avó viu. Os antigos, né? O pior é a mula sem cabeça. Uma mula sem cabeça e um fogo saindo do pescoço dela. A cara é um fogo. E diz que essa mula sem cabeça é um homem, ou é uma mulher, não sei, que nasceu do casamento de uma mulher com um padre. Se o padre fizer um filho numa fiel, essa é muito fiel, né? Vai nascer alguém
que se transforma em mula sem cabeça. Misericórdia é o que mais tem, mãezinha. É o que mais tem, pessoas que acreditam nisso. Aparece alguém hoje em dia dizendo que foi lá no inferno. Eu fui no inferno, os irmãos, glória a Deus, ele foi no inferno. Como é que é lá? Lá é como um ser humano, um corpo. Eu entrei pelo dedo, ou foi pela boca que a pessoa entrou, pela orelha, ou por outro lugar, quem sabe. E diz, foi andando dentro do corpo, ó. Cada, né? Andando. Aí o outro disse que chegou lá, foi no céu. Aí eu fico imaginando a cena, né? Aí Jesus, né, todo de branco, aquela fita branca, aquela faixa, né? Tudo, aquelas roupas. Jesus com essas roupas é engraçado demais. Aí falou, filho, quero te mostrar algo. Quero te revelar algo. Aí levou ele a uma gaveta. Uma gaveta no céu. Dá o nome de um livro, né? Uma gaveta no céu. Opa, aí a pessoa quer ler, sabe que gaveta é essa. No final do livro vem a revelação. Quando o Senhor puxou a gaveta, o que ele viu? Os cabelos que as irmãs cortavam. O anjo recolheu tudo. Vocês estão rindo? Saco cheio de cabelo? O pior que talvez alguém possa assistir isso posteriormente e achar que nós estamos zombando. Ninguém está zombando de nada. Estamos citando a que ponto chega a capacidade de um ser humano de acreditar nessas coisas. O anjo não tem mais o que fazer. Vai colher, catar os cabelos. A irmã cortou ele, o tufo de cabelo, leva para o céu e guarda na cabeça. Sabe para quê? Para aquele dia, Jesus pegar e falar assim, de quem é esse cabelo, hein? E agora? Sabe onde você vai? Para o inferno, queimar. Nas labaredas, porque você cortou 5 centímetros do seu cabelo. Está aqui a prova. A prova. Então, quando fala de tradição dos homens e de rudimentos do mundo, só uma pessoa com a mente aprisionada na antiguidade vai acreditar nisso. Ou não? Vai acreditar nisso. Isso eu poderia citar aqui centenas de exemplos. Eu citei os mais ridículos, né? Que é a mula sem cabeça, o cabelo, são exemplos ridículos. Tem uns que são mais bem elaborados, né? Mas o rudimento significa a forma precária de se pensar acerca de Deus, acerca do homem, acerca do mundo, acerca das coisas. Eu falei também que há o rudimento da lei. A lei, enquanto rudimento, é um conhecimento de Deus que foi dado a Moisés, mas que era como uma sombra. A lei é sombra, a lei é rudimento. Ou seja, tudo da lei mosaica, tudo da lei lá do Sinai, do povo de Israel, não tinha nenhuma substância. Tudo era algo que se referia a Deus ou a Cristo, mas que não podia, naquele tempo e naquela forma, ser compreendido claramente. Basta você pensar numa sombra. Uma sombra de algo, né? A sombra de algo. A sombra não traduz a coisa como ela é. Aqueles que leem Moisés, presta atenção, aqueles que leem Moisés, achando que estão tendo uma concepção clara acerca de Deus, está aqui, ó, rudimentos. Pastor, mas Moisés não é homem de Deus? Eu não falei que não era, ou que não foi. Ocorre que ele viveu na época do rudimento. Eu não tenho culpa disso, não. Se ele viveu na época do rudimento. Pastor, mas Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Está em Hebreus, verdade. Ele foi fiel naquilo que ele podia ser.
Ele não podia falar nada diferente do seu tempo. Quem diz que a lei é sombra, não sou eu. É a Escritura. E nós vamos verificar essa sombra aqui, ó. Passa uma página de Colossenses, capítulo 2. Vamos explicar isso na ocasião, mas eu posso adiantar para vocês. 2,16: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aqui ele citou 5 elementos da lei, mas 5 elementos que traduzem toda a lei, no sentido de que comida e bebida se refere aos dias, o sábado à semana, lua nova ao mês e as festas ao ano. Dia, semana, mês e ano, todas essas coisas eram sombras. Tudo que envolvia a lei mosaica, do dia ao ano, passando por cada instância, era sombra. A sombra distorce, a sombra alonga, a sombra diminui, a sombra engorda, afina, a sombra distorce. Além de distorcer a visão, não te dá nenhum conhecimento sinestésico da coisa. Você não sabe o cheiro, sombra não tem cor, não tem textura, não tem sabor, não fala, ou seja, o conhecimento é zero. Serve apenas para dizer, existe uma coisa aí. Essa coisa é boa, vai vir. De sorte que toda a visão mosaica da coisa, até porque o ministério que Deus deu para Moisés foi o ministério da condenação e da morte. Então Moisés não podia conceber nada fora da condenação e da morte. Por isso que ele vai apregoar sempre um Deus que mata. Essa era a perspectiva dele. Só que de repente, não no tempo de Moisés exatamente, mas no tempo da lei de Moisés, mesmo naquele tempo em que a lei ainda prevalecia, no tempo de Davi, aparece um homem que consegue ver muito mais que Moisés, 1 bilhão de vezes. Está lá ele fugindo do seu filho, cansado, com uma tropa de uns homens juntamente com ele, e o medo de morrer, e a fome, e o desespero, a angústia. Aí ele vê o templo de Deus e falou assim, aqui que eu vou me esconder. Quem vai me achar dentro do templo? Até que ninguém ia imaginar que o rei Davi está dentro do templo, porque só pode entrar no santo lugar os sacerdotes. Davi não era sacerdote. Ou o sumo sacerdote. Davi não era nenhum nem outro. A lei, o ministério da condenação da lei falava assim, se entrar, morre. Não pode, é proibido. Ainda mais por motivos pessoais, fugindo do inimigo. Para de bobagem. Não vai fazer nenhuma oração, nada disso, estão fugindo. Mas Davi, ele sabia muito bem quem era Deus. Na visão dele. Ele tinha uma visão da graça de Deus. O próprio Jesus deu testemunho dizendo, Davi entrou na casa de Deus e ficou sem culpa. Mas a lei dizia, tem culpa. Mas Jesus falou, ficou sem culpa. A lei diz, tem culpa. Jesus diz, não tem culpa. E agora? Aí ele fala assim, eu fico com Jesus ou com Moisés? Não existe essa pergunta. Jesus é a expressão exata daquilo que Deus é. E a lei é uma sombra deformada daquilo que Deus é, que foi muito bom para quem viveu no rudimento e não podia vislumbrar nada maior do que ela. Davi entrou e lá dentro ele viu os pães da proposição, os pães sagrados. Pense num pão sagrado. Davi com fome falou, pai, eu estou fugindo, com medo, já entrei aqui dentro mesmo. Eu vou comer pão. Comer os pães da proposição, que não lhe era permitido comer. E talvez alguém lá dentro com ele, estava refugiado, esperando o primeiro raio. A terra se abrir, a lepra aparecer. Davi, para de bobagem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Nós estamos descansando e abrigados aqui no Altíssimo.
Esse templo apenas simboliza a graça. Porque no templo é onde se oferecem os sacrifícios que tipificam redenção. Templo é redenção. Então nós estamos aqui debaixo de redenção. Como eu posso me abrigar debaixo de redenção e Deus tacar um raio na minha cabeça? Não é porque a lei para com a lei. A letra mata. Pega o espírito da lei. Aí Jesus, sabedor disso, falou para os fariseus: vocês ficam aí coando os mosquitos da lei, picuinha aqui da lei, picuinha ali da lei, e estão deixando passar as coisas mais importantes da lei, a essência da lei, o espírito da lei. E qual é esse espírito da lei? A justiça, a fé, a misericórdia. Quem é que podia ver na lei misericórdia? Hoje nós conseguimos ver. Lá naquele tempo, tudo era violência. Questão de tempo. A lei enquanto rudimento. E quando diz o rudimento da doutrina de Cristo, em Hebreus capítulo 6, fala acerca dos ensinamentos acerca de Cristo antes de ele vir. Ou seja, o Cristo de Deus foi ensinado enquanto aquele que viria no futuro. Só que ele era ensinado de que forma? Como um cordeiro, como uma cabra, como uma vaca, como um dia da semana. Então, são os rudimentos da doutrina de Cristo. Mas todos os rudimentos, seja do mundo, seja da lei, seja da doutrina de Cristo, tudo é coisa do passado. Hoje nós vivemos no tempo de que fala Jesus Cristo. Vem a hora e já chegou. Chegou a hora em que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. Está aí. Então Paulo nos adverte contra qualquer tipo de ensinamento que passe pela tradição dos homens e pelos rudimentos do mundo. Em seguida, ele vai apresentar que não existem ensinamentos ou doutrinas. Ele vai dizer que o espírito do Evangelho e o próprio Evangelho de Cristo não consiste num aglomerado de doutrinas e de coisas. Não. O Evangelho de Cristo é o próprio Cristo, nada mais. Ah, mas Moisés, de novo com Moisés. Será que Cristo vai ter que intervir do modo como ele interviu? Ou melhor, ele vai ter que intervir do modo como ele interveio quando estavam lá no monte, Pedro, Tiago e João. Cristo foi transfigurado diante deles, e Pedro, empolgado, falou: Senhor, olha, eu estou vendo aí Moisés à sua direita, Elias à sua esquerda. Vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro não conseguia conceber um cristianismo sem Moisés e Elias, sem a lei e os profetas, sem o Antigo Testamento. Ele queria reunir todo mundo. Moisés, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias e uma tenda para Jesus. Não, é para Jesus também. Tá bom. E aí diz o texto, falava ele ainda. Ou seja, quando o pai foi ali falar com Pedro, falar a Pedro, ele nem mesmo esperou Pedro acabar de falar. Pedro, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O que tem a ver? Pedro estava com tanta boa vontade, não estava não? Um aqui que tem que fazer uma tenda para Moisés. Gente, uma tenda para Moisés, isso é pecado? Uma tenda para Elias, isso é pecado? Uma para Jesus? 3 tendinhas ali no monte. Mas olha como Deus, sabendo o que pensava Pedro, disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvi. Isso me faz entender que Pedro queria ouvir a Cristo, a lei e aos profetas. Não, parou. É para ouvir o meu filho. Nada de Moisés e Elias, nada de lei e profetas. É o filho.
O Filho é o prazer do meu coração. Ele é o fundamento de tudo, é a razão de tudo. E somente a partir dele você entende qualquer coisa. Nada se entende fora de Cristo, nem a Escritura. O problema dos crentes é que eles têm a Escritura e Jesus. Eles pensam que Jesus é um personagem da Bíblia, da Escritura. Tem Moisés, Elias, Salomão, Tião, quem mais? José, Joaquim, Mané e Jesus. Não, irmãos. Todas as coisas, nele se encontra toda a plenitude. Enquanto você não entender isso, enquanto você não relativizar todas as coisas, para que somente ele seja a plenitude, você está errando o alvo.